muito bom dia, minha Paraíba. Hoje, dia 1º de janeiro de 2026. Que satisfação que é poder estar aqui à frente do Alô Paraíba, da sua TV Norte Paraíba, para a gente começar o ano assim, juntinhos, pertinhos e, claro, sempre com energias positivas. E ao longo do ano de 2025, a gente trouxe diversos assuntos de relevância, principalmente viu? Violência contra nós mulheres. E é por isso que hoje a gente já te faz aquele convite para que você permaneça por aqui, porque o feminicídio na Paraíba, infelizmente, se tornou um grande tema de relevância social e legal, refletindo a violência contra nós mulheres de todo o estado. 2025 terminou com o registro de mais de 35 casos de mulheres que foram assassinadas pelos ex-companheiros. Isso sem contar com os casos de violência contra mulheres que foram registrados oficialmente e aqueles que, por medo, as mulheres, infelizmente, não conseguiram fazer a denúncia do agressor. Os índices são alarmantes e, para debater as causas, o ciclo da violência e as consequências do feminicídio, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a secretária da Mulher e da Diversidade Humana da Paraíba, Lídia Moura. A gente também está recebendo a coordenadora geral das delegacias especializadas de atendimento à mulher, Cileide Azevedo, e a subcomandante da Patrulha Maria da Penha, Capitã Suelen Simões. Atenção, mulheres e homens também. Fica com a gente, tá? Que o papo vai ser interessante. Eu vou para um rápido intervalo comercial e voltamos com essas mulheres falando de feminicídio, um crime que deve ser denunciado e abolido de nossa sociedade. Não sai daí que eu volto daqui a pouco no Alô Paraíba. Já estamos de volta no Alô Paraíba e a gente hoje, nesse dia 1º de janeiro de 2026, trazendo uma temática muito importante, de extrema relevância, que é justamente a violência contra nós mulheres. Infelizmente, o ano de 2025 foi de muito destaque nessa área e tudo que a gente quer é que nesse ano e nos próximos, essas cenas, infelizmente, não se repitam. Para conversar com a gente agora, a gente está recebendo um time aqui de grande relevância para a nossa sociedade. Eu começo cumprimentando a secretária da Mulher e da Diversidade Humana, Lídia Moura. Muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Poliana, bom dia a todas as pessoas que nos acompanham. Começando esse ano que eu espero que seja um ano bom para as mulheres, estamos trabalhando para isso. Secretária, para quem não me conhece, né? Fala um pouquinho da sua história. Então, eu sou Lídia Moura, estou secretária das Mulheres e da Diversidade Humana no estado da Paraíba, sou jornalista de formação, sou também bacharel em Direito e coordeno esse time valoroso da Secretaria das Mulheres que faz um trabalho em parceria com tantas outras entes e parceiras relevantes, né, no enfrentamento não só às violências, mas na construção de uma sociedade com todos os direitos assegurados, né, os direitos humanos, o respeito à diversidade humana, que o governo da Paraíba tem feito toda a diferença, não só disponibilizando serviços, mas construindo uma sociedade mais justa. A gente também está recebendo a coordenadora das delegacias das mulheres do estado da Paraíba, Cileide Azevedo, que a gente também tem a honra de receber por aqui. Muito bom dia, seja bem-vinda, viu? Bom dia, Poliana. Bom dia a todos e a todas que nos assistem nesse primeiro dia do ano e dizer da relevância desse nosso encontro para debater uma pauta tão importante que é sobre a vida das mulheres. Para quem não lhe conhece também, doutora, já são quantos anos nessa dedicação, principalmente voltada para a Delegacia das Mulheres? Pois bem, agora em 2026 eu faço 20 anos na Polícia Civil aqui da Paraíba. Há 9 anos eu atuo exclusivamente nesse enfrentamento à violência contra a mulher e coordeno essas delegacias especializadas de atendimento à mulher espalhadas estado afora desde 2021.
Aqui também nós estamos recebendo a Capitã Suelen, seja muito bem-vinda, subcomandante da Patrulha Maria da Penha, tão essencial no dia a dia dessas mulheres. Bom dia. Bom dia, Poliana, obrigado. Bom dia e feliz ano novo a todos, né? Agradecer esse convite e esse espaço, porque esses debates são muito importantes para cada vez mais mulheres terem acesso às informações e aos serviços que o nosso Estado tem e oferece para ajudar essas mulheres a saírem das situações de violência. Como eu disse logo no início do nosso programa de hoje, infelizmente 2025 foi um ano de muita violência. Mas, se eu não estou enganada, a gente teve menos casos de feminicídio do que no que diz respeito a 2024. Mas cada uma das vidas importa. Poderia ser um caso de feminicídio que a gente aqui estaria fazendo esse debate, essa discussão que é tão importante, porque cada mulher representa uma vida. E cada mulher representa uma família, representa uns filhos, representam todo um contexto social. Quando ela é assassinada, é tirada daquele contexto, infelizmente, muita gente também acaba pagando com tudo isso. Por isso que eu quero iniciar essa discussão com vocês, pedindo a opinião de vocês no que diz respeito ao que já foi feito no passado, 2024, 2025, a gente fala em 2025 como passado, para que em 2026 a gente possa evitar que outras mulheres sejam assassinadas. Veja, é muito importante a gente destacar que essa violência ela aumentou em todo o país, não é um fenômeno só da Paraíba. É evidente, como você mesma disse, que se nós perdêssemos uma única mulher, ainda assim a sociedade estaria derrotada e nós também, porque atuamos para que nenhuma mulher morra. Nós tivemos uma redução dos feminicídios do ano de 2023 para 2024. Houve ainda mais investimentos, essas políticas têm sido interiorizadas, houve aumento de delegacias, a doutora Cileide vai poder falar melhor, houve aumento também de cidades atendidas pelo Programa Integrado Patrulha Maria da Penha. Nós temos interiorizado essas ações, temos feito outras políticas conjuntamente com outros órgãos do governo, isso não é uma política de responsabilidade só da Secretaria, mas aí nós tivemos um aumento neste ano, né? Quer dizer, se comparado com o que a gente vinha no decréscimo do ano de 23 para 24. O Estado continuou atuando, trabalhando fortemente. O governador João Azevedo fez mais investimentos ainda. No orçamento a gente conseguiu entrar um pouco mais, mas nós precisamos ainda, eu creio, Poliana, tomar uma consciência da sociedade como um todo. Não é possível a gente continuar vendo a violência contra as mulheres como um problema das mulheres, é um problema de toda a sociedade. Então, é necessário que a sociedade também se mobilize. Nós tivemos, no ano de 25, inclusive, uma grande mobilização popular, puxada pelo movimento de mulheres, junto com a REANCAV, que é a Rede de Atenção às Mulheres Vítimas de Violência, no dia 20 de dezembro. As mulheres, nós fomos às ruas para dizer chega de feminicídio e para fazer um grande chamamento à sociedade. Então, eu entendo que ainda precisa a sociedade se somar a nós, com mais força, não julgar as mulheres, ajudar na denúncia, amparar as mulheres, lembrando que quem está submetido à violência não é tarefa fácil, está muito machucada para sozinha sair do ciclo da violência. Então, nós precisamos de um engajamento de toda a sociedade, mas nós precisamos de investimentos também. Essa política ainda é uma política do faz quem quer. Então, há cidades que cuidam dessa política e há outras que não têm nenhum investimento. Há estados que cuidam dessa política e há outros que não têm compromissos com essas políticas. Então, o estado da Paraíba e o Nordeste como um todo, nos últimos anos que o governo federal desmantelou essa política, antes do atual governo anterior, houve um desmantelamento dessa política, mas os estados do Nordeste, todos eles, continuaram investindo nessas políticas, mas fizeram sozinhos. Não há um sistema de funcionamento dessa política, que é o que eu acredito que seria muito importante. Um sistema como tem o SUAS, um sistema como tem o SUS, nós precisaríamos também de um sistema para enfrentar esse estado de coisas. Delegada Cileide, são mais de 20, delegacia da mulher no estado da Paraíba, como a secretária vem dizendo, o estado vem avançando e fazendo essa implantação. E a gente sabe que no município que não tem delegacia, a mulher pode procurar, delegacia específica da mulher, a mulher pode procurar qualquer outro tipo de delegacia para fazer essa denúncia. Por que ainda é tão difícil, receber essa acolhida? Por que ela se sente ainda temerosa em buscar esse suporte, esse apoio da polícia?
Poliana, nós precisamos compreender, enquanto sociedade, que não existe mulher que gosta de apanhar, que não existe mulher que gosta de viver essa situação de violência. É preciso compreendermos um fenômeno que nós chamamos de ciclo da violência. Esse ciclo da violência é um ambiente em que essa mulher, nesse local, nessa residência, nessa relação em que ela vive com esse autor, ele passa por ciclos. Nós temos um momento que nós chamamos de momento de tensão, em que essa vítima, ela sabe, ela conhece esse agressor e ela sabe do potencial de violências que ele pode praticar. E ela fica naquele ambiente evitando desencadear essas violências, sejam elas violências psicológicas, violência moral, violência física. É a fase que nós chamamos de fase de tensão. Mas essa fase, ela tem na sequência uma outra fase que nós chamamos de explosão, que é quando efetivamente ocorrem essas violências. E aí essa mulher, ela é ofendida, ela é xingada por esse autor, ela é agredida fisicamente, e essas violências, elas vão se sucedendo. Mas na sequência tem um momento que nós chamamos de fase de lua de mel, que é quando esse autor, ele procura essa vítima e ele diz: olha, me desculpa, não gostaria que isso tivesse acontecido, eu estava sob efeito de álcool, eu havia bebido, eu estava chateado com o meu chefe, me perdoe, que nós vamos retomar nossa relação e isso não volta a acontecer. E essa mulher que deseja uma grande quantidade de casos, que esse autor, ele a respeite, que essa situação não volte a ocorrer, ela deseja a manutenção dessa relação, ela perdoa esse autor. E esse ciclo, ele se repete. Então, muitas vezes a violência ocorre, mas a mulher, dentro desse ciclo, ele evolui e ela está naquela fase de lua de mel e ela não procura a delegacia porque ela acredita que aquele autor, ele voltará a ser quem era quando ela o conheceu. Porque nenhuma mulher, ela se apaixona por um agressor. Ela se apaixona por um homem que, no primeiro momento, se mostra uma pessoa gentil, um companheiro. E esse ciclo se sucede. Mas é preciso compreendermos também que essa mulher, ela não denuncia esse autor porque ela teme pela sua vida, porque ela muitas vezes é ameaçada por ele, porque esse homem profere ameaças aos familiares, aos amigos, aos filhos. Quantos casos nós vemos noticiados Brasil afora de um autor de violência que ceifa a vida dos filhos dessa mulher, que muitas vezes também são filhos dele. Quantas vezes nós vemos esse autor matar a mãe dessa mulher? Então, com essas ameaças, essa mulher também se sente ameaçada e não consegue denunciar o seu autor. Outras vezes ela depende afetivamente desse autor, ela gosta desse homem, ela se apaixonou por um outro homem e ela nutre por ele um carinho, ele é o pai dos seus filhos. Outras vezes essa mulher, ela não denuncia esse autor porque ela depende economicamente dele. Por quê? Porque ele é o provedor daquela casa e aquela mulher imagina, se eu deixar esse homem, se ele for embora daqui, quem vai sustentar essa casa? Quem vai pagar as despesas dessa família? Então, são muitos fatores que dificultam que essa mulher chegue a um atendimento. Mas a gente precisa pontuar que essa rede de enfrentamento, que passa pelas delegacias, mas por outras estruturas também da Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana, por outros equipamentos do Estado, estão à disposição dessa mulher para que ela, pedindo ajuda, para que a sociedade se envolvendo e pedindo ajuda por ela quando ela não tem condições, também chegará a essa mulher essa ajuda necessária, esse amparo necessário do Estado para que ela saia desse ambiente de violência. Capitã Suelen, por que a sociedade tem a impressão de que as medidas protetivas, infelizmente, acabam não afastando? Acredito que na prática, no dia a dia de vocês, em diversos momentos, né, existe a medida protetiva, mas o agressor não respeita, tenta fazer a invasão de domicílio, tenta se aproximar, algo que por diversas vezes não é permitido. Por que a gente fica com a impressão de que só as medidas protetivas não é suficiente para evitar que esse agressor se aproxime da vítima? Poliana, a gente tem várias crenças que as pessoas têm acerca dessa pauta da violência doméstica, mas que aqui no nosso estado elas não se confirmam. Uma delas é essa que você está trazendo, que a medida protetiva ela não é eficiente. Mas o ano passado a gente teve mais de 10 mil medidas protetivas ativas no nosso estado, né? E as mulheres que morreram no nosso estado, que foram vítimas de feminicídio, elas não possuíam medidas protetivas urgentes e ativas, né, em seu favor. Então isso quer dizer que as medidas no nosso estado elas funcionam sim, elas salvam sim a vida das mulheres. Às vezes a gente vê
vê notícias de outros estados, né, de mulheres que sofreram novas violências, sofreram feminicídio, estando amparadas pela medida protetiva de urgência, mas não foi uma realidade do nosso estado. Esses feminicídios de 2025, essas mulheres, elas não tinham medidas protetivas. No nosso estado, a gente tem um dado que essas mulheres, elas não têm passado pela rede especializada de atendimento às mulheres em situação de violência. Por isso que uma das frentes do nosso trabalho, tanto Polícia Militar quanto Polícia Civil, a Secretaria de Mulheres, como a secretária Lídia trouxe, é uma grande parceira nossa. Uma das frentes do nosso trabalho é justamente o trabalho educativo. É a gente divulgar essa rede para cada vez mais mulheres ter acesso, né, que esses serviços existem, que eles podem atender de diversas formas. A violência é um fenômeno muito complexo. Por isso, não é só a segurança pública, não é só a Polícia Militar ou a delegacia que vai resolver, porque a gente tem um quantitativo de mulheres que ela, por alguma razão, ela não quer responsabilizar criminalmente aquele agressor, mas aquela mulher precisa de um serviço para atender ela. A gente vai ter um serviço que não é espaço de denúncia, mas é espaço de atendimento e acolhimento para essa mulher que não quer fazer denúncia, né? Essa rede, ela é muito bem consolidada no nosso estado, ela funciona muito bem e a gente precisa cada vez atrair mais essas mulheres para essa rede, né? A Polícia Militar atua nessa rede através da Patrulha Maria da Penha, né, que é um programa integrado em parceria a Segurança Pública com a Secretaria da Mulher, e a gente atua justamente fiscalizando o cumprimento dessas medidas protetivas. Então, a mulher do nosso estado que ela deseja solicitar uma medida e deseja esse acompanhamento do programa, ela vai ser atendida por uma equipe multidisciplinar. O programa é integrado justamente porque já é sabido que para a gente conseguir combater e tirar essa mulher do ciclo da violência é preciso desse olhar multidisciplinar. Então, no programa a gente tem advogadas, assistentes sociais, psicólogas e a parte de monitoramento e rondas ostensivas lá nos endereços para fortalecer a segurança dessa mulher é com a Polícia Militar. Então, mesmo no nosso estado, a gente tendo esse dado, né, de que essas mulheres que sofreram feminicídio em 2025, elas não tinham medidas protetivas de urgência, a gente tem o programa, ele funciona, ele é forte, ele está em expansão, estamos em vias de inaugurar nossa próxima sede e a mulher que tiver medida protetiva sabe que pode ser inserida e protegida pelo programa. Fica à vontade, secretária. Tem um dado muito importante que é importante mesmo destacar, é que aquelas mulheres que estão inseridas no programa, essas não morreram. Então, o índice de feminicídio daquelas mulheres atendidas tanto na patrulha quanto na casa-abrigo, nos centros de referência, as mulheres que buscaram ajuda, o índice de feminicídio é 0. O grande desafio é justamente essa mulher confiar mais nessa rede, essa mulher buscar ajuda e a sociedade ajudar também essa mulher a chegar à rede. Então, aquelas mulheres que nós conseguimos que fosse atendida dentro desses programas, dentro desses serviços, elas estão vivas. Então, é muito importante que as mulheres confiem na rede. Nós sabemos que não é simples, nós sabemos que não é tarefa fácil. Agora, a sociedade não pode continuar julgando, não pode continuar cobrando só das mulheres, enquanto a parte da sociedade, por exemplo, escuta uma mulher sendo espancada no meio da noite e não dá um telefonema para a polícia. Então, a polícia militar é aquela polícia que está habilitada para fazer cessar a violência. Então, se você está presenciando uma violência, você tem que ligar para o 190, que vai ser contida aquela situação de violência e aquele telefonema muito provavelmente vai evitar o feminicídio. Da mesma maneira que às vezes você tem, não, eu escutei a minha vizinha, eu tenho conhecimento, é 197. A Polícia Civil, com toda a responsabilidade, vai fazer suas diligências, vai abrir o inquérito, vai preservar a vida daquela mulher e vai ofertar essa denúncia, entregar essa denúncia para o Poder Judiciário. Então, é um sistema que de fato funciona, mas a sociedade precisa dar alguns passos. Se nós tivéssemos hoje todas as mulheres que estão submetidas à violência estivessem dentro dessa rede, muito provavelmente o nosso índice de feminicídio diminuiria, porque aquelas que a gente conseguiu atender, que buscaram ajuda, que estão dentro desses programas, estão a salvo. E como justamente a gente encorajar essas mulheres que não buscaram ajuda, porque são muitos fatores que vocês citaram aqui. A mulher se sente humilhada, se sente fracassada, tem a dependência emocional, tem a dependência financeira. São diversos fatores que fazem com que ela acredite que pode não ser compreendida, não ser acolhida e que
tenda a ficar refém desse agressor não é a todo simples. momento. A gente não está dizendo que é simples, mas veja, mesmo porque grande parte, há uma pesquisa que diz que as mulheres que estão submetidas à violência, em média, aí, mais de 46% dessas mulheres têm medo de uma nova violência. Qual é o grande problema das violências contra as mulheres? Ela é uma violência continuada. Você veja que muitas vezes o juiz ou uma juíza determina o afastamento, uma boa parte se afasta, mas há uma parte que fica ainda mais violenta. Para isso, é necessário um programa integrado como o da patrulha, que vai monitorar a vida dessas mulheres que têm ou que solicitaram medidas protetivas. Nós bem sabemos também que aquela mulher que está com medida protetiva, se o agressor se aproxima, é um novo crime. E nós sabemos que isso é duríssimo, porque você está submetido à violência e tem que outra vez fazer esse processo da denúncia, mas se não for assim, nós não vamos coibir. Acho também que o sistema de justiça precisa ter um olhar menos tolerante em relação a esse violador dos direitos humanos das mulheres, que são os agressores de mulheres. Não são homens, são agressores, né? Então, como é que acontece muitas vezes também? E aí repercute na falta de confiança da mulher. Nós não podemos negar isso aqui também. Veja, se eu sei que o sujeito muitas vezes chega diante do juiz, a defesa vai sempre naquela linha do bom filho, o bom pai, o bom colega de trabalho, o bom amigo, o bom vizinho, canonizando este agressor, né? Então, o sistema de justiça não pode ver esse sujeito como aquele sujeito que é bom vizinho, que é bom pai. Ele é um criminoso que agrediu uma mulher, há legislação para tal, e nós não podemos continuar tendo esta tolerância. Há países que já chegaram ao extremo de ter prisão perpétua, né, para o crime das violências contra as mulheres. Há países que discutem pena de morte. Não estou defendendo isso. Não acho que é dessa maneira. Mas eu entendo que nós precisamos acabar com essas violências e olhar ainda como se a mulher fosse a culpada, como se fosse tarefa dela evitar e como se aquele sujeito devesse prevalecer o fato de ele ser primário, por exemplo, deve prevalecer mais do que os direitos humanos das mulheres. Então, isso é muito grave. Nós estamos vendo as mulheres sendo mutiladas, mulheres arrastadas com pernas amputadas, não é? Nós temos visto aí socos dentro de elevadores, 60 socos em 35 segundos, a crueldade se expandindo. Ontem, uma mulher foi esfaqueada e morta no meio da rua, diante dos vizinhos, lá em São Paulo. E em todo o Brasil tem sido assim. Então, eu penso que nós temos que endurecer também em relação ao sujeito que passa na audiência de custódia. Pedagogicamente, ele não pode ser simplesmente liberado. Ultimamente, a gente tem visto, nos últimos anos, diversos vídeos que acabam sendo compartilhados. Vídeos em elevador, como a senhora citou, em terminais rodoviários, em restaurantes até mesmo. Teve um caso recente de um homem que deu um soco diante dos familiares da mulher. Imagina o quanto que essa mulher não sofre em casa, de forma silenciosa. Porque se chegam no ponto de fazerem isso de forma pública, como não é dentro de casa? Vocês acreditam que essas ferramentas, que a comunicação através dessas câmeras de monitoramento e segurança vem evitando que algumas ações aconteçam justamente por conta da exposição nas redes sociais? É um desafio compreendermos essa dinâmica hoje desse monitoramento de câmeras. Elas são muito valiosas, as câmeras, esses registros. Por quê? Porque eles nos ajudam a materializar esse delito que ocorreu naquele ambiente. Quando nós falamos em investigação de crimes em sede de violência doméstica contra a mulher, nós precisamos compreender, enquanto sociedade, que essa já é uma compreensão de quem atua nos órgãos do sistema de justiça, que a palavra da vítima tem preponderância. Então, não é porque eu não tenho um registro de imagens, não é porque eu tenho uma testemunha que aquele autor não será responsabilizado. Será sim, por quê? Porque nós estamos partindo da premissa de que a vítima, ela traz para nós uma situação que de fato ocorreu. E o Estado, ele vai dar todo o amparo àquela mulher a partir daquela narrativa feita por ela. Por quê? Porque a maioria das vezes esse crime, ele é cometido no ambiente doméstico, naquele ambiente onde na maioria das vezes estão somente vítima e autor, ou os filhos, as crianças que presenciam aquela violência e que por conseguinte são vítimas também da violência.
Então, nós hoje contamos com esse aparato de câmeras, mas nós percebemos também que esse autor, ele não se deixa intimidar por esses registros. Ele sabe que um elevador é monitorado por um sistema de câmeras, mas ele se posiciona de maneira indiferente àquilo e segue o seu intento de violar os direitos, violar a condição física daquela mulher naquele ambiente ali. Então, é muito importante que nós compreendamos que esse autor, quando ele está decidido e quando ele está naquela prática daquele crime, ele não cesseia a sua ação violenta diante daqueles registros. Mas eles são muito valiosos para nós, enquanto instituição que investiga, para robustecer esse inquérito policial, essa investigação. Mas a gente, quando fala também de registro de câmeras, a gente precisa pensar em uma outra realidade que bate à nossa porta com muita frequência, que é a realidade em que o crime está acontecendo num local público, em via pública, e as pessoas fazem uso do seu telefone celular para registrar aquela imagem que, de fato, terá valia para a investigação. Mas que, antes disso, essa sociedade, esse cidadão, essa cidadã que está visualizando aquela cena de violência, precisa usar o seu telefone para acionar a polícia, para chamar, por meio do número 190, a guarnição da Polícia Militar mais próxima para intervir naquela situação. As imagens são muito importantes, mas nós precisamos salvar a vida daquela mulher naquele momento em que o crime está em curso. E aí, acionando com o seu telefone o número 190, indicando o local para que a Polícia Militar chegue imediatamente àquele local para fazer cessar aquela violência e conter aquele autor, para que ele seja responsabilizado criminalmente na sequência, é muito importante. As imagens, elas subsidiarão essa investigação, mas elas são uma consequência daquele ambiente. E outra coisa que a gente precisa trazer muito presente também é a exposição dessas vítimas, que muitas vezes as imagens, elas são feitas ali naquele momento para o celular de alguém e elas são disseminadas. E nós temos que nos preocupar com essa vítima também, com a disseminação, com a identificação dessa vítima. É muito delicado para uma mulher que sofre violência e esse é um dos agravantes, é um dos determinantes que impedem essa mulher de pedir ajuda. É a preocupação com a exposição daquela situação, que por nós vivemos numa sociedade que culpabiliza a mulher pela violência que ela sofreu, essa mulher, ela se preocupa com a estigmatização que ela vai sofrer. Fica muito exposta, né, Fica doutora? muito exposta. Então, é muito importante que nós nos preocupemos também. Eu estou fazendo aqui esse registro de imagens e para ajudar a polícia, não é para que eu dissemine nas redes sociais e eu exponha aquela mulher. Porque é preciso que nós, enquanto sociedade, também nos preocupemos com a repercussão dessas imagens na vida daquela mulher, na vida daqueles filhos. Então, todos nós precisamos compreender melhor esse fenômeno, julgar menos essa mulher, compreender mais o fenômeno e, de fato, ajudar. Capitã Suelen, na prática, no dia a dia, a gente sabe o quê? Que quando vocês conseguem localizar esses autores, muitas vezes em flagrante delito ali dentro das residências ou em via pública também, eles costumam colocar a culpa na vítima. Ah, mas ela me provocou. Ah, mas ela tirou o meu juízo. Ela estava praticamente pedindo para apanhar. Quando vocês chegam nessas situações que se deparam com esses agressores, como é estar numa situação como aquela, se manter calma para tentar solucionar ali da forma legal e possível naquele momento? Poliana, esse atendimento do 190, ele é feito pelas nossas equipes de policiamento comum, que é o que nós chamamos de rede não especializada. São os serviços que atendem o público em geral e que, inevitavelmente, vão atender mulheres vítimas de violência. É o 190 da Polícia Militar, uma delegacia comum, são postos de saúde, o hospital. E aí um trabalho que também é feito é a gente passar nesses serviços não especializados para começar que eles compreendam os sinais da violência, que eles compreendam o fenômeno e a rede especializada para que essas mulheres possam ser encaminhadas para esses serviços. Então, em 2025, o Coronel Sérgio determinou e nós fizemos um trabalho em várias unidades, justamente de levar sobre o ciclo da violência, sobre Lei Maria da Penha, para tornar esse atendimento mais especializado pelo nosso policiamento comum, para quando chegar no atendimento, eles saberem apresentar quais os direitos que aquela mulher tem, baseado na Lei Maria da Penha, para ele sensibilizar sobre a importância daquela ocorrência e a delegacia, quando o agressor não se encontra mais no local, às vezes a vítima não deseja naquele momento ir na delegacia, apresentar a rede de serviços que podem ajudar aquela mulher
Muitas vezes a mulher não tenho como me separar porque eu não tenho para onde ir, desconhece as casas de abrigamento que o Estado tem. Então, esse serviço é para formar os policiais, para qualificar mais esse atendimento, esse primeiro atendimento do policiamento comum. Para que as ocorrências sejam conduzidas para a delegacia e os trâmites consigam ser seguidos e essa mulher inserida nesses serviços especializados que o Estado tem para atender. Interessante que a senhora foi falando, e na prática, de fato, a gente observa esse tipo de situação. A gente tem diversas colegas, né, policiais da imprensa que nos comunicam quando há, assim, a prisão dos agressores, para que a gente possa tomar conhecimento, ir lá, fazer o registro. Porque o que a gente pensa também como nós, comunicadores, né, jornalistas, né, a partir do momento que a gente não quer fazer esse tipo de divulgação, porque a gente não quer que aconteça. Mas se acontece, a gente precisa fazer da melhor forma possível e com muita sensibilidade para alertar outras mulheres, para que novos casos também não venham a acontecer. Então é importante também esse diálogo, não como uma forma de exposição, claro, sempre preservando a imagem principalmente da vítima, mas como um alerta, né? Quem está acompanhando em casa, quem está assistindo em casa, por exemplo, essa discussão, né, doutora Sileide, acaba pensando, peraí, isso aqui não foi só um empurrão, isso aqui foi uma agressão, isso aqui não foi só um olhar intimidador, isso aqui está fazendo com que eu deixe de ser eu, não é? São diversas as formas de se intimidar a mulher. A gente chega no ponto extremo do feminicídio, mas qualquer tipo de situação que nos intimide já é para incomodar. Agora, é importante destacar também que muitos desses machões, muitos desses sujeitos, né, que agridem as mulheres, quando chega diante de uma autoridade, não são tão machões assim, né? Então, é por isso que usam muito a tática de serem canonizados, né? Então, é preciso destacar que essas violências são muita covardia também, né? Homem de verdade não agride mulher. E muitos desses que se acham tão fortes, tão poderosos, diante da autoridade não é tão bem assim. Então, por isso que é muito importante chamar a autoridade competente, né? Então, quando você liga para o 190 ou para o 197, você está acionando e depois, como a doutora Sileide explicou bem, depois você continua filmando porque é uma prova importante. Mas naquele instante é importante acionar a autoridade que vai conter aquela violência, porque diante de um cenário de violência, o ponto mais importante é salvaguardar a vida da mulher. É garantir a integridade física daquela mulher. Depois você pode continuar, porque até a polícia agradece, porque registra imagens. Agora, também, nós não podemos tornar isso um espetáculo. A mulher que foi recentemente esfaqueada na rua, lá foi morta na rua, a família pediu encarecidamente que as pessoas parem de compartilhar, porque imagina que dor, você vê aquilo tudo como se fosse um espetáculo. Então, ali são imagens que podem ser utilizadas no inquérito, que podem ser utilizadas como prova num julgamento, dentro do sistema de justiça, tudo muito bem. Mas é importante também a gente preservar a memória, a dignidade daquela vítima, né? Então, a gente precisa saber lidar com isso também. Inclusive, a imprensa é muito importante nesse processo, quando borra as imagens, quando não divulga certas situações. Mas, em geral, o que eu acho que precisa também é a gente ajudar na denúncia, porque esses sujeitos que buscam serem canonizados não passam de covardes e assim devem ser tratados, sabe? Doutora Sileide, fica à vontade. E corroborando o que nos traz a secretária Lídia, é importante nós conclamarmos a sociedade em relação a esse enfrentamento à violência contra a mulher, porque o feminicídio, ele é um crime evitável. Ele é um crime evitável na medida em que nós, que atuamos nesse enfrentamento, nós conseguimos chegar a essa mulher que está sofrendo as violências. Porque, para além daquele ciclo que nós falamos há pouco, há uma escalada, uma espiral de violência. Então, o feminicídio ele é precedido de outras formas de violência. Esse autor, ele não inicia aquela violência, na maioria das vezes, matando a vítima. Não é o primeiro episódio. Então, aquele episódio ele é precedido de xingamentos, de puxões de cabelo, de empurrões, de outras agressões físicas, e isso culmina com essa irreversível forma de violência. Então, é muito importante nós enfatizarmos que quando nós conseguimos chegar a essa mulher que está vivenciando uma situação de violência, que está nesse ciclo de violência, nós conseguimos evitar o feminicídio. Um dado muito importante que nós precisamos replicar é informar que no ano de 2025, mais de 8.000 mulheres foram atendidas em delegacias de polícia aqui no nosso estado. E essas mulheres, como bem foi pontuado lá no princípio da nossa fala,
pela capitã Suelen, as mulheres que foram vítimas de feminicídio aqui no estado da Paraíba, no ano de 2025, elas não possuíam medida protetiva ativa no momento do crime. Elas não haviam passado pela rede especializada. Então, isso nos mostra que quanto mais mulheres forem amparadas nessa grande rede que protege as mulheres, mas nós estamos na contramão dessa escalada de feminicídios. Então, o estado da Paraíba, com o compromisso que tem com a vida das mulheres, com uma política de Estado que nós temos aqui, de enfrentamento a essas violências, seja com o fortalecimento da Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana, seja com o trabalho desempenhado na segurança pública, que aqui no nosso estado, esse trabalho é liderado pelo Dr. Jean, que comanda as polícias civil e militar e que desenvolvem esse trabalho de excelência pela vida das mulheres, nós seguimos fortalecendo essa rede especializada e também não especializada, quando nós falamos das unidades policiais lá do interior. Eu não tenho uma delegacia da mulher na minha cidade, como denunciar? Os profissionais que atuam naquela delegacia daquele município, eles recebem qualificação para acolher, para atender essa mulher e para encaminhar um pedido de medida protetiva ao Poder Judiciário, para encaminhar esse pedido de medida protetiva para a Patrulha Maria da Penha, porque nossa função enquanto Polícia Civil, no momento em que atendemos uma vítima, é encaminhar uma via desse procedimento para o Poder Judiciário e uma via desse procedimento vai para o Programa Integrado Patrulha Maria da Penha, para que inicialmente, já naquele primeiro momento, essa mulher ela receba amparo. Então, é muito importante enfatizarmos que buscar ajuda, que pedir ajuda para uma mulher que está sofrendo uma violência, quando ela não consegue fazer isso, é salvar a vida dessa mulher. A patrulha, por exemplo, nesse instante, tem sob a sua proteção 860 mulheres. O que significa isso? Esses 8 mil atendimentos que a polícia faz nas delegacias pode-se evitar feminicídios. 860 mulheres sob a proteção direta do Programa Integrado Patrulha Maria da Penha, em todo o estado, nesse instante, significa que são 860 alvos. Se nós não protegermos, aquelas mulheres poderão virar estatística. Então, é muito importante buscar ajuda, os serviços funcionam. Se temos 860 mulheres protegidas nesse instante, já tendo quase 5 mil utilizado essa proteção do programa, mais de 100 mil atendimentos, quando soma todos os atendimentos, estou falando só da patrulha, então 860 mulheres estão nesse instante protegidas pelo Estado da Paraíba e evita-se, neste caso, um feminicídio, que são essas mulheres que têm medidas protetivas que também salvam vidas, né? Importante demais, fica à vontade. E, secretária, importante também destacar que aqui no nosso estado a gente tem um diferencial com relação às patrulhas do restante do país, que a gente atende as mulheres e acompanha desde a solicitação da medida protetiva. A medida protetiva ela só está devidamente válida depois que o judiciário defere e o agressor é notificado. E aí muitos estados só acompanham a mulher a partir desse momento, mas aqui a gente acompanha desde a solicitação no intuito de evitar novas violências naquele momento. Então, a partir do momento da delegacia, se a mulher solicitou a medida, ela já pode ser acompanhada pelo programa antes mesmo da medida ser deferida e o agressor notificado. Importante demais. Eu quero convidar todas agora, e quem está em casa também, para assistir um material muito especial que a gente tem, um curta-metragem do Tribunal de Justiça da Paraíba, que traz justamente uma exposição mostrando, gente, a realidade, infelizmente, que foi registrada por uma técnica judiciária que leva aos espaços públicos a exposição Armas Brancas do Medo. Desnaturalizar é preciso. São diversos tipos de armas brancas utilizadas contra mulheres, objetos estes apreendidos em processos de violência doméstica. Vamos conferir juntos. Meu nome é Thaís, de lá de Holanda. Eu sou servidora pública, mas antes de ser servidora pública do Tribunal de Justiça, eu sou mãe de 5 filhos, 3 meninos e 2 meninas. A minha atividade de vida é me dividir entre os cuidados com os filhos, a melhora profissional, o estudo contínuo, o Tribunal de Justiça e agora essa missão, que é levar a exposição para onde ela é chamada.
exposição, se chama Armas Brancas do Medo, Desnaturalizar é Possível. Ela surgiu de uma experiência de trabalho no Juizado da Violência Doméstica da capital da Paraíba, que é o maior juizado do estado, tem o maior número de mulheres protegidas pela comarca. E aí, de 6 anos trabalhando nessa unidade, surgiu a experiência da exposição, porque todas as vezes que a gente recebia essas armas que vêm da delegacia, apreendidas em flagrantes reais, cada arma da mala é uma mulher que passou por situação de violência, elas, depois de catalogadas, são coletadas juntas para irem à destruição. E aí, todas as vezes, mesmo lidando com essas armas todos os dias, mesmo desembalando todo dia, mesmo tendo acesso a elas todos os dias, todas as vezes que a gente precisava juntar para fazer a triagem, para ir à destruição, juntá-las impactava a gente que trabalhava com isso. Eu imaginei, então, que esse mesmo impacto que a gente via poderia, de alguma maneira, ser usado com esse viés pedagógico, transformar objetos de dor em objetos de educação. E aí a gente foi pesquisar algumas teorias sobre o assunto e achamos 2 pesquisas que fundamentaram a prática e agora, a partir delas, a gente vem levando para os espaços públicos, para os espaços de decisão, câmaras de vereadores, Assembleia Legislativa, praças das cidades através das ONGs, escolas públicas, escolas particulares, PSF, comunidades quilombolas, faculdades de medicina, de enfermagem, de direito, enfim. Para onde a gente é convidado, a gente tem conciliado com o trabalho TI. Me choca, que é comum em todos esses casos, era como isso era naturalizado pela família dos autores da violência, pela mulher em situação de violência, pelo próprio autor da violência. Esse caso aqui, a vítima chegou muito apreensiva, dizendo que ele não devia estar preso, porque a culpa foi dela, meu Deus, ela estava profundamente culpada. Porque ela disse que ele tinha dito que quando ele estivesse bebendo, ela não deveria ir falar com ele, e ela soube. Então ele jogou para bater na cabeça dela, os vizinhos disseram, ele disse e ela disse na delegacia, não pegou no ombro, mas se tivesse pego na cabeça, talvez fosse um feminicídio tentado ou consumado, mas ela entendia que a culpa foi dela. Então era uma naturalização muito presente na fala das mulheres atendidas, na fala dos autores de violência, na fala dos familiares de ambas as partes. E isso começou a incomodar. Foi quando então a gente achou a pesquisa do IPEA, que dizia que o brasileiro tem uma altíssima tolerância social à violência doméstica, assim como a pesquisa da ONU, do Escritório para Drogas e Crimes, que também dizia isso, que no mundo a probabilidade das mulheres morrerem por morte violenta é de quase 70%, serem mortas dentro de casa ou nos ambientes ligados ao ambiente doméstico por pessoas a quem elas amaram ou amam. Quando a gente expõe as armas juntas, elas provocam um impacto visual. Esse impacto visual cria um sentimento, e eu acho que a partir desse sentimento de repulsa, de indignação, de surpresa, de medo, às vezes, a gente cria um campo propício para que a gente possa levar falas sobre violência. Então, na palestra, a gente leva quais são os tipos de violência, diferencia uma da outra, violência física, psicológica, moral, patrimonial, né, sexual. Depois diz principalmente o que é o ciclo da violência. A gente divide violência doméstica num ciclo de 3 longas fases: aumento da tensão, explosão da violência e fase da lua de mel. Nesse aumento da tensão é onde ocorrem os crimes normalmente de ameaça, de violência psicológica. Esse aqui fabricou essa katana. Meu marido, ele tinha uma katana, uma espada japonesa. Todo dia ele afiava a lâmina. E de noite, ele levava para a cama e dizia para mim: eu tô louco para testar o fio dessa espada. É melhor você cobrir as orelhas. Eu dormia com a cabeça coberta todas as noites. Eram noites intermináveis, até que eu não aguentei e dei queixa. Quando ele chegou para prestar o depoimento, ele disse que não sabia porque estava lá, já que nunca tinha tocado em mim. Para os homens, parece que a violência é só a violência física, a que deixa hematoma. Essa fase do aumento da tensão, em que todas as violências psicológicas e morais acontecem, em geral, elas são também ignoradas como violência. Esse outro aqui, que era um senhor com mais de 60 anos, fabricou esse cacetete, que também entendia que não era autor de violência, que não sabia o que ele estava fazendo lá na unidade, porque nunca tocou um dedo nela. E ele mantinha esse cacetete pendurado na sala da televisão, para lembrar ela que na hora do jornal ela não podia falar. As histórias
todas elas, de alguma maneira, me tocaram, me chocaram, porque eram objetos que estavam dentro do ambiente doméstico, um ambiente que deveria ser de proteção, de cuidado, de afeto, de tranquilidade para essas mulheres. Mas o que me choca, que é comum em todos esses casos, era como isso era naturalizado pela família dos autores da violência, pela mulher em situação de violência, pelo próprio autor da violência. Esse caso aqui, eu sempre me utilizo dela para falar quando eu vou falar de que trabalho de cuidar das pessoas da casa, que é dito que é papel das mulheres, ainda é um dos elementos que favorecem a violência contra a mulher. O meu marido, ele estava assistindo o jogo enquanto eu fazia o almoço. O gás acabou e eu não consegui trocar. Eu pedi a ele 2 vezes para me ajudar e ele não atendeu. Quando o jogo acabou, ele ia trabalhar e perguntou: cadê o almoço? Aí eu expliquei, que o gás tinha acabado e que eu não tinha conseguido trocar. Ele, muito calmo, chegou perto do botijão. Eu pensei que dessa vez não ia acontecer nada. Foi aí que ele chutou o botijão, quebrou o registro e me bateu com aquela parte metálica que fica na mangueira. E as palavras dela: ele entrou tão calmo na cozinha depois que acabou o jogo que eu pensei que não ia acontecer nada, e deu as costas. Ele foi lá, chutou o botijão, quebrou a mangueira e saiu batendo nela com esse lado aqui, porque ela não conseguiu terminar o almoço. É um absurdo, vai dizer, com as armas dessa daqui. Eu sou casada há 17 anos e eu não imaginaria o meu esposo me agredir com alguma arma dessa. Porque a gente em si, mulher, a gente é sensível. A gente quer carinho, a gente quer amor, a gente quer atenção. Jamais a gente quer ser machucado com um negócio desse. Então, quando a gente passa a ver isso aqui, é frustrante pra gente. Não consigo nem imaginar como seria eu ser agredida com um negócio desses aqui. É um pior do que o outro. O que a gente percebeu trabalhando com violência doméstica no juizado era que a informação não chega com qualidade à ponta. Principalmente as mulheres em situação de violência ou a rede de proteção dessas mulheres, que é a família e os amigos. Elas não sabem que existe ciclo, elas não sabem que existe a fase da lua de mel, que tudo parece arrependido, parece para ela que tudo vai acabar, quando na verdade não acaba, se não houver uma intervenção, se não houver tratamento, se não houver frequência a grupos reflexivos, se não houver alguma coisa que corte o padrão, esse ciclo deixa de ser ciclo e vira uma espiral, que vai até o ápice da violência, que é o feminicídio tentado ou consumado. Porque quando ela está no ciclo e ela volta para o relacionamento abusivo, é comum que ela comece a ficar sem apoios. As pessoas comecem a desistir dela porque acham que ela voltou porque ela quis, porque ela gosta, enfim, aquela série de preconceitos que a gente está acostumado a ouvir em relação à mulher quando ela volta para o relacionamento abusivo. A ideia era desnaturalizar isso, deixar isso, mostrar que isso é uma fase que as mulheres estão sob o domínio do ciclo no relacionamento abusivo. Eu não imagino um homem chegar a uma arma dessa aqui e violentar sua esposa, sua companheira, né? Eu acho um absurdo. Eu acho que uma pena pequena para um cara desse é um cúmulo. Isso aí o cara deveria ter passado toda a vida na cadeia, eu acredito, né? Estou muito assim, espantado, né? Surpreso pelo o que a justiça prende desses, posso dizer, imaginais, né? Faz isso com suas companheiras e sua esposa. Muito triste mesmo. As mulheres não merecem isso aí. A mala leva um espaço amostral das armas que mais se repetem. As facas, desde as peixeiras até as facas de cozinha, são as campeadas. Em seguida, a gente tem os cacetetes, que vem de todo jeito. Barra de ferro, cacetete mesmo, cacetete fabricado. Tudo que sirva para cabos, muitos e muitos cabos de vassoura quebrados. A terceira ideia mais aprendida são os espetos, para poder perfurar, pérfuro, cortante que tem. E a outra ideia muito repetida são as correntes, que ou são usadas para o cárcere privado, para manter a pessoa aprisionada dentro de casa, ou são usadas como essa daqui foi, no meio das agressões e das torturas, ele juntava esse lado e batia nela com esses dois lados juntos. Ele estava deitado na rede em casa, a gente começou a discutir, aí ele se levantou, disse que eu estava falando com muito atrevimento, aí tirou a corrente da rede e me bateu. Me bateu com gancho, com a parte dos círculos de ferro também. Ele me batia com tudo que encontrava pela frente em casa, fio de celular, mas dessa vez ele me bateu ainda com mais força e ficou a marca toda da corrente nas minhas costas.
Levo a palmatória na palestra porque ela chama atenção, né? Nem todo mundo conhece uma palmatória, mas essa é uma ideia que se repete. É muito comum a gente aprender, não a palmatória em si, mas objetos que fazem as vezes da palmatória. As colheres de pau, as conchas, são muito aprendidas com a mesma ideia de bater para educar, bater para corrigir, bater para punir. Ele dizia que meu papel era tomar conta dele, da casa, dos meninos, né, dos nossos filhos, e que era pouco ainda, diante de tudo que ele fazia para sustentar a gente. Mas aí, bastava um dos meninos atrasar na hora do banho, que aí ele me batia, eu apanhava. Ele usava uma palmatória para me bater, com a desculpa que estava disciplinando, que eu não tinha cumprido meu dever como mulher. Eu precisava aprender. E aí ele me espancava com a palmatória. Foi muito importante eu pesquisar sobre o assunto para poder me ajudar nesse processo da maternidade, porque eu tinha aí 5 filhos, 3 meninos e 2 meninas. Eu tinha o desafio de educar as meninas para perceberem relacionamentos abusivos, porque a estatística mundial diz que se tiverem de morrer de morte violenta, será pela mão de alguém que ela tem afeto. Então, mais de 70% dos casos está ligado aos afetos íntimos. E dos meninos, um desafio maior ainda de construí-los para não serem autores de violência. Não serem eles as pessoas que provocam esse sofrimento em outras mulheres, em outras famílias. A violência, a gente sabe que vem lá de trás. E no meu caso, o desafio era tratá-los igualmente, educá-los, meninos e meninas, para a igualdade de direitos. Não é uma coisa fácil. Porque assim como todos nós brasileiros, eu sou brasileira e estou incluída nesse sistema que é do qual meninos para uma coisa, meninas para outra. Então, naturalmente, se não reflete, a gente reproduz um comportamento que nos foi ensinado, de que meninos podem isso, meninas podem aquilo. Então, o desafio maior é eu estar o tempo inteiro, constantemente me lembrando de que há igualdade de direitos. Aí lá em casa a gente faz mais ou menos assim: o que está proibido para os meninos também está proibido para as meninas, porque o ser humano não pode, não deve, o ser humano não deve. Mas não é fácil. Não é fácil, porque a tendência é a gente reagir ao peso da estrutura. Então, assim, essa exposição é voluntária, é gratuita, toma do meu tempo, toma do meu estudo, da minha capacidade de organização mental, de estar nesses lugares, de estar em casa e estar no trabalho. Mas eu acho que só pela educação a gente vai conseguir. E aí era uma espécie também de retorno social, por eu ter nascido num lar livre de violências. Então, é uma devolução à sociedade, por eu ter tido um pouco mais nesse sentido, de liberdade da violência. Ninguém pode romper o ciclo por você. O que a gente pode é se instruir, criar uma estratégia mental, começar a pensar como vai fazer e achar rede de apoio, porque há rede de apoio, se não tem na família, se não tem nos amigos, tem as redes de apoio institucionais, as ONGs, as delegacias. O estado da Paraíba tem programas seríssimos, como Patrulha Maria da Penha, SOS Mulher, Casa Abrigo Ariano Thaís, uma série de ferramentas para a mulher que decidiu fazer a ruptura. Agora, a hora da decisão é dela. Uma coisa que a gente vê muito salvar as psicopatias é que quando faz a ruptura e chega no judiciário, ele pode até reiniciar esse ciclo com outra mulher. Com ela a tendência é que tudo isso diminua, desapareça ou acabe. A gente diz que violência doméstica é um problema, é uma questão multifatoriada. Se é multifatoriada, a gente nunca vai encontrar uma solução única, pontual, uma coisa mágica que extingue. Em geral, vai ser essa mudança dos paradigmas de naturalização. Eu entendo que somente pelo processo de educação. A gente tem as medidas punitivas, a gente tem a percepção criminal que é muito eficaz, a gente tem uma das legislações mais avançadas do mundo, que é a Lei Maria da Penha, mas a gente ainda não tem uma sociedade que seja intolerante a esse tipo de violência. Quanto à sociedade naturalizar esse tipo de violência, as leis não vão ser eficazes, a violência vai continuar existindo. Então, eu acho que um dos caminhos é, de fato, a educação das pessoas para desnaturalizar essa violência. Cumprida.
importante esse trabalho. Quero agradecer aqui ao Tribunal de Justiça da Paraíba por ceder esse material para a gente compartilhar nesse dia 1º de janeiro aqui com vocês. Parabenizando também a Roberta Matias, nosso José Valdez, pelo roteiro e direção de todo esse material. E, claro, a Thaís Vilar, né, por todo essa compreensão, né, todo esse direcionamento e por toda essa sensibilidade em realizar esse trabalho, levando, né, essas armas junto à população, junto às pessoas, esses agressores, né, tendo essa capacidade de desvirtuar até mesmo a função de cada objeto daquele e utilizando como armas, né? Como é que vocês, que já tinham conhecimento desse trabalho, observam tudo isso? O trabalho de Thaís Vilar é um trabalho muito bonito, ver o que é uma profissional que faz a diferença, né? Ela é técnica judiciária, atuou na vara de enfrentamento à violência, e percebe em meio a isso esses instrumentos e tem essa ideia brilhante que tem ajudado muito no debate, as observações que ela traz também, a maneira como ela traz os relatos, né? Nesse documentário há os relatos, toda a equipe que produziu isso está de parabéns. Nós conversávamos aqui enquanto assistíamos, já havíamos visto antes, a palmatória, por exemplo, é para trata a mulher como uma incapaz, né? Então, uma incapaz que eu preciso educar e corrigir. Você viu ali como as violências, elas são cruéis, né? O sujeito que pendura o instrumento, que pode machucar a mulher, ele não chega a utilizar, mas ali tem uma ameaça velada, permanente. Se me interromper durante o jornal, eu posso utilizar. O outro fica afiando, né, uma katana, né, que é uma espada, e dizendo cuidado com as orelhas. Então, tudo isso, e quando chega após a denúncia, diz, mas eu não fiz nada, né? Eu não bati, eu não agredi. Então, esses instrumentos todos que as pessoas veem ali, eles serviram para machucar uma mulher, né? Então, você tem o ferro do bujão, a corrente que pendura a rede e tantos outros, as facas e tantas outras barras de ferro, tudo ali são instrumentos, é terrível. Essa crueldade, essas violências, os movimentos de mulheres vêm há muitos anos alertando. É que agora a gente está mais perceptível. Nós estamos assistindo pela TV muitas vezes, estamos vendo esses instrumentos, então imagine o que é isso. E é como a gente traz aqui, essas violências, elas são violências que o feminicídio é o ápice delas, mas isto também é um processo adoecedor. Imagina todos os dias você dormir com medo, com a cabeça coberta, ali vai resultar, no mínimo, num adoecimento psicológico, né? Então, essas violências a gente precisa cessar, a sociedade precisa cessar e não dá para a gente ficar julgando as mulheres. Você vê que a história da pedra que a Thaís traz, não, olha, mas ele me avisou que não era para eu falar com ele quando ele estivesse bebendo. Então, ela assimila muitas vezes aquilo como sendo culpa dela. Então, a violência tem também essa crueldade de trazer uma culpa a quem não tem culpa, porque a gente precisa destacar aqui, em nenhuma hipótese, a mulher responsável ou culpada por essas violências. Esse algoz, esse violador de direitos, é o único culpado. Por que ele faz aquilo, são estudos que talvez ele devesse se tratar de outra maneira. Mas nós queremos trazer também que nem o álcool e nem mesmo um distúrbio psicológico justificam e nem, não explicam, ele pode potencializar. Porque tem gente que consome álcool que fica mais alegre, mais brincalhão, não é? Então, isso a sociedade precisa olhar para isso como uma violação dos direitos humanos das mulheres. Enquanto nós não tratarmos assim, nós não vamos dar conta. Precisamos do processo de educação com toda certeza. As meninas não podem continuar sendo tratadas como seres inferiores. Meninos e meninas são iguais e devem ser iguais também no tratamento que nós damos, dentro de casa, na escola, na vida em sociedade. Talvez isso possa ajudar também. Doutora Cileide, eu acredito que levar uma exposição como essa para uma praça pública, para espaços públicos, acaba furando uma bolha, né, de quem nem imagina que isso esteja acontecendo na vida de um parente, de um vizinho, de um colega, de um desconhecido. Excelente, porque esse trabalho desenvolvido por Thaís traz luz para uma realidade que é cotidiana. E quando nós vemos esses instrumentos, nós percebemos que o lugar mais perigoso para a mulher é dentro de casa.
Se a violência que acomete os homens é a violência urbana, os homens morrem fora de casa, as mulheres, elas estão propensas a essa violência no ambiente doméstico, e essa exposição, ela retrata muito bem isso. Quando eu acesso essa exposição, seja por meio desse vídeo, que já tive a oportunidade de vê-lo em outras oportunidades, seja em ambientes em que ela está ali exposta, eu me recordo da atividade policial, porque todos esses instrumentos, eles foram apreendidos num procedimento feito em uma delegacia de polícia. E há 20 anos nessa atuação, usando a linguagem popular, passa um filme de quantas mulheres eu pessoalmente atendi, vítimas de violência, e essa violência praticada com esses instrumentos que eram apreendidos e que eram levados ali ao inquérito policial, aquele flagrante que estava sendo lavrado, muitas vezes aquele objeto ali sujo de sangue, do sangue da vítima. Então, essa é uma realidade que as delegacias, que as polícias conhecem muito bem na sua atuação cotidiana, mas que a sociedade precisa compreender, precisa enxergar, precisa, como bem foi pontuado, desnaturalizar. Isso não é do relacionamento, o controle desse autor em relação à vida da vítima, essa ideia de que esse autor, esse companheiro, esse namorado precisa regular a vida dessa mulher, precisa dizer o que pode e o que não pode ser feito e punir essa mulher, veja só, porque ela descumpre essas regras ou porque ela não está vivendo conforme esse companheiro, esse namorado, esse autor, ele imagina que ela deve se portar. É a roupa que ela deve vestir, é com quem ela deve falar, é a forma como ela deve agir em público. Isso é o controle que é exercido por esse autor e que muitas vezes, para além dessa violência psicológica de controlar essa mulher e de ter poder de vida e de morte sobre a vida dela, extrapola e ocorrem as violências físicas materializadas ali por meio daqueles instrumentos, ou por vezes esses instrumentos são instrumentos de tortura psicológica. Imagine viver sob a constante ameaça de uma violência que pode ocorrer a qualquer minuto. É o que nós chamamos de o fato da mulher viver sempre pisando em ovos, tentando não acordar esse comportamento violento que ela sabe que é potencial ali e que pode ocorrer a qualquer momento. Então, como é a vida dessas mulheres, para além de toda essa violência física, a violência psicológica que permeia todas essas violências. Então, é preciso que a sociedade, de fato, tenha acesso a essas informações, que saia da sua bolha, que você que não vive uma relação de violência, consiga enxergar que outras mulheres passam por isso e reflita sobre qual é o seu papel enquanto mulher, enquanto homem. Se você não é vítima, não é autor, qual é o seu papel diante desse cenário para que nós possamos mudar a realidade dessas mulheres, dessas famílias, porque esses filhos também sofrem essas violências, para que elas possam viver uma vida sem violência. Capitã Suelen, esses objetos usados como armas, né, também demonstram esse sentimento que o agressor tem de posse, de propriedade, de domínio, por isso que quer disciplinar, tem que fazer como eu quero, como eu mando, do jeito que eu acho que é certo, né? Sim, e é por isso que essa exposição, Thaís, ela é tão impactante, né? Durante toda essa nossa conversa, a gente falou muito sobre dados, né? E a ONU trouxe um dado de que o lugar mais perigoso para as mulheres é dentro de casa. Mas quando Thaís faz essa exposição, ela materializa esse dado. E aí ela praticamente obriga, né, quem está ali vendo a parar e a refletir. A gente, às vezes, não participa das conversas, não está nessas rodas de diálogo sobre violência, mas quando você para e olha aquela exposição, é impossível não parar e refletir por que esse nível epidêmico de violência contra as mulheres. Porque quando estamos reunidas, mesmo que um número pequeno, é extremamente difícil que nenhuma tenha passado por alguma situação de alguns dos tipos de violência, né, que tem lá na Lei Maria da Penha. Porque essa violência é tão comum, é tão frequente, porque ela permeia, né, em todos os círculos. E aí essa reflexão ela é bem maior quando a gente materializa um dado com a exposição, quando a gente vê que realmente o lugar mais perigoso para a mulher é dentro de casa, que qualquer coisa dentro de casa pode ser uma arma que pode ferir essa mulher, tanto fisicamente quanto psicologicamente. E aí tem um outro detalhe que nós percebemos aqui nesse documentário, é um homem ali muito chocado que aquilo tudo possa ser um instrumento contra as mulheres. E aí a gente quer fazer um chamamento à reflexão também.
E se for o meu irmão fazendo isso, eu vou ficar igualmente chocado e solidário? Se for o meu melhor amigo, o meu parente aqui, enfim, meu colega de trabalho, então a gente precisa se indignar com todos, com toda essa situação de violência, porque se nós temos 4 mulheres mortas todos os dias e a cada 30 segundos uma mulher agredida, nós temos agressores entre nós. Então, nós precisamos fazer essa reflexão também, nós temos tolerabilidade para a violência modo geral, porque ela está no meio de nós. E a gente precisa dar resposta a isso também. A gente não se senta com o sujeito que furta a caixa de leite no supermercado, não vamos considerar um bandido, um ladrão. Agora, o sujeito que agrediu, espancou a mulher, o mesmo que matou a mulher, continua no nosso convívio, a gente toma cerveja, a gente vive uma vida social e a gente precisa sim dar um basta a isso, sabe? Dizer que nós não toleramos, nós não queremos conviver com isso, inclusive se esse autor for um filho, for um amigo, for um irmão, a gente precisa dar resposta. Já viram aqueles filmes, né, moralmente, onde o xerife prende o melhor amigo, mas está preso, está contido ali? É isso. A gente precisa conter, ainda que seja uma pessoa próxima. A gente volta a essa discussão daqui a pouquinho, porque agora a gente vai para um rápido intervalo comercial desse importante debate. Hoje a gente falando sobre violência contra nós, mulheres, recebendo aqui essas autoridades públicas que todos os dias trabalham justamente no combate desse mal que infelizmente atinge a nós da sociedade. Daqui a pouquinho o Alô Paraíba está de volta. Programa Alô Paraíba já está de volta nesse dia 1º de janeiro de 2026, trazendo uma importante discussão aqui, a gente falando sobre violência contra a mulher. Mais de 30 mulheres foram assassinadas no ano de 2025 e tudo que a gente quer é que em 2026 essa realidade seja bem diferente. Por isso que aqui hoje a gente está recebendo Lídia Moura, que é secretária da Mulher e da Diversidade Humana, Cileide Azevedo, que é coordenadora das Delegacias da Mulher daqui do estado da Paraíba, e também a capitã Suelen, que é subcomandante da Patrulha Maria da Penha, aqui também. Sejam todas mais uma vez muito bem-vindas. É um tema que está em alta, infelizmente, como eu digo para vocês. Por quê? Porque se a gente tem que discutir, é porque está acontecendo, né? Outra situação que eu percebi durante o curta-metragem, quando a Thaís fala sobre a cultura do machismo, né? Meninas e meninos, como são criados e como isso poderia ser tão diferente para que a gente tivesse futuros homens mas respeitosos, cuidadosos e zelosos. Nós não podemos admitir, primeiro, que existe coisa de menina e coisa de menino, né? Então, tudo está para todas as pessoas. Nós não podemos admitir também que meninos têm autoridade sobre meninas, né? Eu cito um exemplo que é bem simples, mas eu gosto de repetir. Os seus 2 adolescentes, um menino e uma menina, quando vão para a balada, quando você diz, cuide da sua irmã, você está dando autoridade para o menino, subjugando, subalternizando aquela menina. Você precisa utilizar a prática de dizer, cuidem um do outro. Feito isso, está todo mundo no mesmo patamar, porque todo mundo precisa de cuidado e aquele menino não precisa ter autoridade sobre aquela menina. Isso são situações em que nós vamos avançar. O menino não pode tocar numa panelinha de brinquedo porque, meu Deus, né, deixa de ser homem. Óbvio, ele vai aprender a não ter compromisso com a casa que ele próprio habita. Ele não pode pegar num que representa ali um boneco ou uma boneca. Ora, ele vai ter filhos e aquele cuidado não diz respeito a ele. Eu sei que tudo isso é cultural, é mais difícil, mas nós não podemos colocar as meninas num patamar inferiorizado em relação aos meninos. Agora, eu acho que, para além disso também, nós precisamos entender que essa política, ela deve ser uma política de responsabilidade de todos os entes da federação. A própria Lei Maria da Penha é uma lei considerada uma das 3 leis mais importantes do mundo pela ONU, porque ela é uma lei que ela não é punitivista, ela é uma lei que traz responsabilidades. Então, foram assim que surgiram
surgiram as varas de violência, é assim que surgiram as casas-abrigos, centros de referência, todos esses serviços que devem estar disponíveis para as mulheres. Agora, os municípios precisam fazer essa política. Eu entendo que enquanto nós não tivermos uma política fundo a fundo, que o governo federal faça repasse para estados e municípios, enquanto nós não tivermos um centro de referência em cada cidade, o centro de referência, ele é mais importante no meu entendimento que a delegacia. A delegacia, quando se agrava a situação preventivamente, nós precisamos ter um centro de referência, uma política onde tem uma equipe multiprofissional para a mulher entender o ciclo da violência que muitas vezes ela nem identifica. E, do ponto de vista da educação, a gente já faz muitas palestras. Secretaria das Mulheres, as delegacias, a própria patrulha. Nós temos um trabalho incessante em todo o estado, mas eu penso que isso deve entrar como grade curricular. Como se estuda matemática, como se estuda língua estrangeira, como se estuda geografia. Eu acho que isso tem que entrar como grade curricular da cidadania, dos direitos das mulheres, da proteção às mulheres, da legislação, noções básicas pelo menos, mas entrar como currículo obrigatório. Se nós não fizermos isso, a gente continua a enxugar gelo. E eu penso que nós precisamos de um sistema. É um sistema governo federal, estados e municípios, como nós temos o SUAS, como nós temos, repito, como a gente tem um SUS, a gente precisa de um sistema. E precisa de dinheiro, não pode ser uma política de faz de conta, precisa de orçamento, não se faz política pública sem recurso orçamentário. Então, a gente precisa que os governos assumam essa responsabilidade. Eu não conheço nenhum governo que possa entrar numa campanha, um governante, uma pessoa que vai concorrer, sem ter o seu planejamento para a educação, para a saúde, para a moradia, etc. Não é? Para a política socioassistencial. Mas, em relação às mulheres, zero compromisso e isso continua assim. Então, acho que a gente precisa refletir também, sobretudo neste que é um ano eleitoral. Delegada, muita gente até quer denunciar, mas fica com medo, porque às vezes aquele relacionamento volta, você assume o papel como se fosse de se meter naquela história. Enfim, como, né, convencer essas pessoas de que cada um deve fazer sua parte, independente do que vai acontecer no futuro? Pois é. Nós partimos novamente daquela premissa de não julgar a mulher. Por que não denuncia? Porque gosta? Porque quer continuar nesse ambiente? E não é isso. Conversamos ao longo desse programa sobre as dificuldades que as mulheres enfrentam para denunciarem os seus agressores. E o nosso papel enquanto sociedade, enquanto homens e mulheres nesse enfrentamento. Porque se nós delegamos a quem trabalha especificamente nesse enfrentamento aos órgãos do sistema de justiça, nós estamos negligenciando a nossa função, o nosso papel nisso. E é claro que é importante nós nos preocuparmos com a segurança de quem denuncia, porque esse autor dessa violência, ele também pode ser um autor de violência contra um denunciante, se é o seu vizinho. Então, qual é a estrutura de Estado que nós dispomos para que a pessoa que tem conhecimento dessa violência, ela possa ajudar essa mulher sem comprometer a sua própria segurança. E isso é possível por meio dos nossos canais de denúncia. A Polícia Civil dispõe de um canal que eu reputo de grande importância, que é o número 197. É garantido o anonimato do denunciante. Então, se você tem conhecimento de uma mulher que sofre violências, é a sua amiga, é a sua irmã, é a sua colega de trabalho, é a sua vizinha, você pode levar o conhecimento das autoridades àquela situação de violência por meio do número 197. É garantido o anonimato, então aquela informação, ela chega imediatamente à polícia. Nós que trabalhamos na pauta, por exemplo, quando é feita uma denúncia por meio do número 197, por meio de um grupo de WhatsApp, eu já acesso imediatamente aquela informação e eu já encaminho para a delegacia que vai fazer aquela investigação. E em algumas situações dessas, nós conseguimos, inclusive, lavrar um auto de prisão em flagrante delito, conter aquele autor, prendê-lo em flagrante, dada a gravidade daquela situação que estava em curso ou que acabara de acontecer. Então, é muito importante nós acessarmos essa informação e a sociedade é grande parceira. O número 180 também é um número de denúncia
e de informações. É um contato nacional, é um telefone nacional, é um instrumento que é disseminado no Brasil inteiro, e esse 197 é um que está mais perto de nós e que essa informação chega direto à Polícia Civil. Então, a sociedade pode, com segurança, levar essa informação à polícia por meio desse canal, que tanto é um telefone quanto é um endereço eletrônico, e você formula lá, a partir da digitação de um simples texto, vamos dizer assim, a informação ela vai chegar à polícia e nós vamos conseguir proteger aquela mulher. Capitã Suelen, a senhora falou no início, né, do nosso programa de hoje que mais de 800 mulheres atualmente recebem essa assistência, né, da Lei Maria da Penha, fazem parte do programa. 860 mulheres. Como é importante. Outro dado relevante é que as mulheres que foram assassinadas, as mulheres vítimas de feminicídio, não haviam solicitado essa medida protetiva. Por isso que é de excelência, né, que seja solicitado para que a vida seja preservada. Cada vez mais a gente quer conclamar as mulheres, né, para vir para os serviços da rede, para passarem pelo atendimento. Como eu disse, a violência é um fenômeno complexo, então um serviço só não vai dar conta de atender a demanda, não é uma fórmula pronta para todas as mulheres, mas por isso que a gente precisa dessa rede, que são diversos serviços, cada um deles especializado num determinante que pode fazer com que aquela mulher esteja permanecendo na situação de violência. E aí, cada vez mais a gente deseja que esse número de atendimentos, que em 2026 agora ele seja muito maior, né? Porque outra crença limitante que a gente tem é de que depois que os serviços e a rede se expandiu, né, como a gente tem dados, aí há essa falsa impressão que a violência aumentou. Mas, na verdade, não, né? Quanto mais esses serviços eles são instituídos e essa rede se expande, mais a gente consolida dados, né? Então, esses dados, eles não aumentaram. Na verdade, eles não estavam sendo quantificados anteriormente. A violência, ela não aumentou, né? Ela só se tornou menos invisível porque esses serviços publicam esses dados e que cada vez mais eles aumentem, porque a gente quer cada vez mais atender mais mulheres. Ainda falando sobre o acolhimento, né, a assistência a essas mulheres, essas vítimas, claro que a gente está falando aqui dos setores públicos que disponibilizam esse atendimento e esse acolhimento, mas quem está no contato direto, a vizinha, a mãe, às vezes a sogra, né, pode ajudar também. A gente sabe que é difícil, porque é o filho dela que é o agressor ali, é difícil fazer esse reconhecimento, mas acontece também. Por quê? Porque existe, de antigamente, diversas situações. Ah, mas eu apanhei do seu pai e aguentei. Ah, mas é assim mesmo, minha filha, ele vai mudar. E até para fortalecer a vítima de que ela não está sozinha. E é o que nós chamamos de rede solidária, né? Essa rede primária que o serviço social chama de rede primária, nós chamamos de rede solidária. Essa pessoa no entorno da mulher, quem tem mais condição de ajudar logo de cara. A vizinha, colega de trabalho, amigo, parente, né? Aquelas pessoas no entorno daquela mulher podem sim ajudar. Um dado importante é que toda vez que se perde uma mulher, quando a gente vai verificar, alguém sabia daquela violência. Aquela mulher não denunciou, mas esse entorno sabia. Então, não é possível a gente deixar que essa mulher se vire sozinha. Essa rede solidária precisa ajudar. Pois é, o desafio de conclamar a sociedade, porque, como falamos, o feminicídio é um crime evitável. E se a vítima não reúne condições de denunciar o seu agressor, então eu que estou aqui próximo preciso levar ao conhecimento das autoridades aquela situação para que, de fato, haja intervenção. Quando nós identificamos, ano a ano, uma crescente do número de atendimentos a essas mulheres, nós fizemos um apanhado entre os anos de 2022 e 2024, mais de 16 mil mulheres foram atendidas em delegacias de polícia. Já no ano de 2025, esse número ultrapassa 8 mil mulheres. Isso quer dizer que, ano a ano, nós estamos evoluindo em nossos serviços, nós estamos expandindo os nossos serviços e chegando a mais mulheres. Num passado bem recente, nós dispunhamos aqui no nosso estado de 14 delegacias especializadas de atendimento à mulher. E no governo do governador João Azevedo, nós temos a expectativa de criação de 10 novas delegacias. 7 dessas já foram criadas. Então, restam 3 delegacias para que nós ocupemos toda a expansão, toda a extensão da segurança pública, as regiões integradas de segurança pública daqui do estado. Cada uma delas, em 2026, contará com uma delegacia especializada de atendimento à mulher, que é um equipamento de atendimento a essas mulheres vítimas. É uma importante porta de entrada para que, para além
da instauração de um procedimento, da solicitação de uma medida protetiva de urgência que é feita naquele ambiente, nós possamos encaminhar essa mulher para a rede, porque geralmente essa mulher, dada esse agravamento dessas violências, ela procura inicialmente uma delegacia. Então, a partir dali, nós fazemos aquele atendimento e encaminhamos. Nós encaminhamos essa vítima para a patrulha, para as casas-abrigo, que são importantes instrumentos. A secretária Lídia, que é um entusiasta, que cuida tão bem dessa política de enfrentamento à violência contra a mulher e a proteção a essas mulheres, cuida com muito zelo dessa casa, que é um importante equipamento, porque se uma mulher está num risco iminente de morte, registra uma ocorrência, nós vamos ali proteger aquela mulher, tirar aquela mulher daquele ambiente, que é um ambiente inseguro e que, dada a vulnerabilidade, pode resultar aquela situação num feminicídio ou em outras violências graves. Essa mulher, enquanto nós estamos naquela dinâmica de prender aquele autor, de responsabilizá-lo, nós podemos proteger essa mulher, salvaguardando a sua vida nessa casa. Então, é muito importante que toda a sociedade compreenda o seu papel, que nós, enquanto instituição, aprimoremos o nosso trabalho para que essa mulher ela seja acolhida, ela seja bem recebida, ela seja atendida, o procedimento seja feito com qualidade para que esse autor seja responsabilizado e aí, num futuro que eu espero não muito distante, nós comecemos a colher os frutos, porque esse indivíduo que pratica uma violência contra uma vítima e ali aquela mulher, ela rompe aquele ciclo definitivamente, mas ele vai se relacionar com outras mulheres. Então, essa reprimenda legal, essa pena que é uma retribuição pelo crime que ele cometeu e a participação em grupos reflexivos, que também é muito importante para que esse homem ele reflita sobre o seu comportamento, isso faça cessar essas violências e para que esse mesmo indivíduo ele não replique esse modelo de relacionamento violento com outras mulheres que ele vai se relacionar ao longo da vida. Eu quero convidar vocês para assistir um outro material agora que a gente tem muito emocionante, gente, porque enquanto essas vidas dessas mulheres são tiradas, a gente tem famílias que sofrem. Acaba, né, que quando uma vítima perde a vida, para muitas famílias, a violência, ela ainda deixa o reflexo. Isso porque é apenas o começo de uma dor profunda e também silenciosa. Por trás de cada mulher assassinada ficam os filhos que precisam lidar com o luto, traumas psicológicos, mudanças familiares e a luta por direitos e também por proteção. São crianças, gente, que se tornam vítimas, infelizmente, invisíveis de crimes que marcam o futuro dessas famílias. Vamos acompanhar na reportagem. Quando uma mulher é morta por feminicídio, o crime atinge toda a família, mas os maiores impactos recaem sobre quem fica, os filhos, que na maioria das vezes são menores de idade. Estudos mostram que essas crianças vivenciam rupturas emocionais devastadoras, medo, confusão, sentimento de abandono e um luto traumático. A jovem Jaiane Lemos, de 27 anos, foi morta em Porto Velho e deixou uma filha pequena, que agora está sob os cuidados da família. Conversamos com a mãe da vítima, Dona Rosa, sobre a dor da perda, o impacto na vida da criança e a luta por justiça. A Jaiane sempre foi uma filha obediente, muito boa comigo. E como mãe, ela era uma mãezona. Cuidava da Isis, a dedicação dela foi totalmente para Isis. E como filha, minha filha sempre foi maravilhosa, estudiosa, dedicada. E a minha rotina mudou totalmente. Parei de trabalhar para me dedicar totalmente a neném. Mudou muito a minha vida. Eu não vou dizer que foi para pior, porque eu sinto muita falta da minha filha, mas ela deixou um bem que está me deixando viva, é ela. A saudade da minha filha nunca vai passar. E para ser aparado, eu acho que não existe, só Deus na nossa vida mesmo. E a neném que me conforta e minha outra filha, que é a Natasha, que ela me dá muito apoio. A irmã da vítima, Natasha, também relembrou a trajetória de Jaiane e contou como a família tem vivido o luto e buscado amparo. Olha, minha irmã era uma pessoa maravilhosa, era minha maninha, né, minha irmã caçula, né?
Eu vou chorar. Eu ajudei minha mãe também, ficava com ela, né, enquanto minha mãe saía para trabalhar, quando eu era mais nova. E era uma mulher independente, tinha muitos sonhos para realizar, que infelizmente foi tirada da vida tão brutamente. A neném ficou bem assustada. A gente via que o rostinho, sabe, o olhar dela bem assustado, assim. As primeiras noites foi bem difícil, porque ela tinha o costume de dormir com a mãe dela, né? Então, ela tinha o costume da casa dela, né? Então, nos primeiros dias, ela ficou bem, assim, bem assustada, bem enjoadinha, sabe? E foi bem difícil pra gente, porque doía muito, né? Porque a gente olhava o rostinho dela e... O feminicídio é uma forma extrema de violência de gênero, mas quando uma mulher é assassinada, quem mais sofre além dela? Muitas vezes, os seus próprios filhos, meninos e meninas que perdem não só a mãe, mas também vivenciam um trauma profundo de abandono, insegurança e medo. Pesquisas apontam que filhos do feminicídio ficam mais vulneráveis ao abandono escolar, à ansiedade, à agressividade, o isolamento social e distorções emocionais. A ausência de políticas públicas consistentes agrava ainda mais esse cenário. E quando o autor é o pai, algo comum em mais de 60% dos casos, o trauma dobra. A criança perde a mãe e imediatamente também perde o pai. Preso, foragido ou afastado. A literatura chama isso de luto duplo, quando há duas perdas profundas ao mesmo tempo. É algo muito triste, porque quando você vê uma mãe que foi assassinada e que ela tem filhos, aí uma pergunta, quem cuida dessas crianças? Porque o assassino dessa mulher vai para o presídio, lá ele tem todo o cuidado, ele tem um amparo do Estado. Enquanto essa mãe, essa família, né, porque eu digo mãe porque morreu a filha, então a mãe também fica com problemas e ela não tem apoio psicológico, ela não tem um psiquiatra que dá o atendimento. Alguém pode falar assim, não, Ana, tem sim, os postos de saúde tem, e aí você consegue chegar até lá? Quando você marcar uma consulta para você chegar atendido, essa família já aconteceu o que com ela? E essas crianças, na maioria das vezes, ficam desamparadas. Por isso, talvez hoje a gente vê tanta criança na rua, né? Nós podemos ver, Manu, a situação nas escolas de bairros. Então, crianças lá completamente desestruturadas. Não conseguem aprender, não tem um aprendizado bacana, porque o psicológico dele está destruído. Então, é mais uma questão que o Estado precisa acordar para essa situação. E o nosso Estado está cheio de crianças abandonadas. Nenhuma criança deveria ser órfã de feminicídio. O cuidado com essas vidas exige políticas públicas, apoio familiar e comunitário, e uma sociedade que diga com ações que elas não estão sozinhas. É preciso, né, gente, acolher, cuidar, infelizmente, vítimas, né, de toda uma catástrofe que acaba acontecendo com a mãe, muitas vezes o pai envolvido nessa situação, quem deveria estar zelando e cuidando também, acaba tirando a vida daquela que era quem estava zelando e cuidando do pequeno, da pequena. Por isso que a gente precisa de políticas públicas voltadas para a segurança da gente, que é mulher, para que a gente possa cada vez mais cuidar dos nossos filhos. Eu quero agradecer nesse 1º de janeiro de 2026 por ter a participação dessas grandes mulheres. Eu, pessoalmente, admiro demais cada vez que eu encontro nas ruas ou nos departamentos, que começo a entrevistá-las, eu tenho uma aula. Isso me fortalece como mãe, como mulher, como cidadã. Por isso que nesse dia 1º é tão importante ter mulheres com tamanha representatividade como vocês por aqui. Muito obrigada. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem de início de ano, para que nós, mulheres, permaneçamos, né, fortalecidas, justamente para que a gente evite ou não passe por uma situação constrangedora, complicada, comprometida, como é a de agressão. Agradecemos esse espaço, né? Reforça o compromisso da Polícia Militar com a vida das mulheres, com a segurança das mulheres. Então, em uma situação de emergência, liga 190, que uma viatura vai até você, vai te instruir, vai te orientar sobre esse problema. Se também tiver
ir a uma delegacia, solicitado uma medida protetiva de urgência, a Patrulha Maria da Penha pode acompanhar, vai fiscalizar o cumprimento dessa medida e ajudar você a sair dessa situação de violência. No mais, agradecer o espaço, né? E convidar todo mundo também a ser multiplicador dessas informações que a gente trouxe aqui, né? Nas nossas rodas de conversa, conversar sobre serviços, sobre Lei Maria da Penha e cada vez mais conseguir romper esse ciclo de violência na vida das mulheres. Delegada Cileide. Nesse primeiro dia do ano em que nós renovamos as nossas energias, as nossas esperanças, precisamos, enquanto sociedade, acreditar que é possível. Esse é um desafio de toda a sociedade, esse enfrentamento. E nós precisamos, homens e mulheres, nos unir nesse enfrentamento para que as mulheres tenham direito a uma vida sem violência, para que os filhos não cresçam nesses lares violentos, não sejam vítimas de feminicídio, essas mulheres, porque nós precisamos compreender que todas as vezes que se mata uma mulher, se mata uma mãe, uma filha, uma irmã. Então, há uma desestrutura familiar, porque essas mulheres, elas têm grande responsabilidade. Socialmente, nós testemunhamos isso no cuidado com aquela família. Então, é muito importante que nós preservemos a vida dessa mulher. E em nome da Polícia Civil da Paraíba, que hoje é liderada pelo doutor André Rabelo, pela doutora Cassandra Duarte, nós reafirmamos o nosso compromisso institucional com a causa das mulheres, com essa política que é tão importante, que o Estado da Paraíba coloca como fundamental nesse ambiente, né, na nossa sociedade. Então, é muito importante que nós, homens e mulheres, nos comprometamos e nós, do lado de cá, enquanto instituição, reafirmamos o nosso compromisso com a vida das mulheres paraibanas. Obrigada. Rapidinho também a secretária Lídia. Nossos agradecimentos pela oportunidade desse diálogo, né, um grande alcance para a sociedade. Eu quero aproveitar a oportunidade de me dirigir às mulheres, aquelas mulheres especialmente que estão submetidas à violência. Queria dizer para você que você não está sozinho. A gestão do governador João Azevedo tem investido muito nesses equipamentos de atendimento às mulheres. Nós temos uma grande rede, uma rede sólida para esse atendimento. Agora, precisa que a sociedade também nos ajude. Aquelas mulheres que estão nos serviços, essas estão protegidas, não morrem. O índice de feminicídio é 0. Então, o nosso desafio é que mais mulheres entrem para essa rede, compreendam o ciclo da violência e possam sair deste ciclo de violência. E está demonstrado que as violências contra as mulheres, elas interrompem vidas, elas interrompem trajetórias, elas diminuem o nosso grau de civilidade, ela empobrece o país, porque muitas mulheres deixam de produzir e, além de tudo, ainda deixam crianças desamparadas. Então, nós precisamos de fazer um grande chamamento mesmo que estamos fazendo à sociedade. Se some a nós, os governos têm feito sua parte. Precisa fazer mais, temos interiorizado as ações, mas queremos cada vez mais que a sociedade nos ajude nessa tarefa para que as mulheres estejam protegidas, nenhuma menos. Muito obrigada a todos vocês mais uma vez, e é dessa forma que a gente finaliza aqui, né, nosso primeiro programa, nosso primeiro Alô Paraíba de 2026, trazendo aí diversas reflexões, diversos pontos com profissionais capacitadas e comprometidas para que a gente permaneça em segurança. E é assim que a TV Norte Paraíba quer que você também permaneça, minha amiga, em segurança, com vida. Bora seguir juntas, tá? Em 2026. Feliz ano novo para todo mundo e até amanhã.